Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, no nosso treinamento de hoje, né? Hoje, no nosso treinamento, a gente vai abordar um conteúdo um pouquinho diferente, né? Pro treinamento de hoje, pensando que o objetivo dessa rotina aqui é a gente conseguir, através do treinamento de vendas, entregar no final da história ferramentas, conteúdo, para que vocês consigam melhorar os seus resultados, entender onde é que estão errando, ou entender simplesmente como que eu posso entregar mais do que eu já estou entregando. Hoje a gente construiu, principalmente a partir de vários outros encontros que a gente teve, onde a gente abordou assuntos isolados e pontuais. Para o encontro de hoje, para o treinamento de hoje, a gente construiu uma trilha de conteúdos, né, para ajudar vocês a se organizarem melhor. Olha, eu quero consumir conteúdos relacionados a entender melhor o processo de vendas e como é que eu monto o meu script. Onde é que está esse conteúdo? Eu quero consumir conteúdo com relação a como é que eu gero mais oportunidades. E aí, depois, conteúdos com relação ao processo do dia a dia. Como que, depois de entender toda a base do processo, eu vou melhorando semana a semana os meus resultados. Então, a ideia do treinamento de hoje é entregar para vocês uma ferramenta, né, que depois eu vou compartilhar com todo mundo ali dentro da nossa comunidade em PDF organizado, uma ferramenta de uma trilha de conteúdos, né, a partir dos 4 pontos que a gente entende serem os pontos mais importantes para conseguir ter sucesso nas vendas. Né? Aqui, pessoal, a gente não vai falar de questões do tipo apresentação do programa, questões muito introdutórias, como é que funciona a comissão, campanha, plano de carreira e crescimento. Não vamos falar de nada disso. O foco dessa rotina é falar de vendas. Tá? Então, quando eu falo nessa trilha de conteúdo, é trilha 100% focada em vendas. Vamos lá, o que a gente tem aqui? Primeiro, o objetivo do treinamento de hoje, né? Organizar os nossos conteúdos em uma trilha de acordo com cada etapa-chave do processo. Por que isso? De novo, porque como a gente tem pessoas participando desse treinamento em níveis muito diferentes, né? Tem pessoas que estão recém entrando no nosso programa, tem pessoas que já estão há meses no programa e que já fizeram dezenas de vendas, já ganharam campanha, já ganharam iPhone e já tem um nível de maturidade maior. Nessa nossa rotina, a gente não pode ficar falando coisas introdutórias. A ideia aqui é que a gente consiga nivelar todo mundo, né, a partir de um certo ponto, e falar sempre de coisas focadas no treinamento de vendas e melhoria do processo. Então, a ideia desse conteúdo é deixar todos os outros conteúdos que a gente produziu mais organizados, até mesmo que, para quem está entrando, possa consumir os conteúdos numa sequência que fique nivelado com os outros consultores. E aí, essa rotina aqui, a gente não precisa estar sempre voltando e indo para frente. A gente sempre parte de um certo ponto. Quando a gente chega aqui nessa rotina de treinamento de vendas, o consultor já entendeu o programa, o plano de carreira e crescimento, como que ele ganha dinheiro através do nosso programa, como é que funciona a comissão, como é que funcionam os pagamentos, já entendeu minimamente a nossa solução e o nosso público-alvo, e a partir daqui a gente vai falar de venda. Como que a gente gera mais leads, como que a gente comunica melhor, né? Como que a gente identifica onde nós estamos errando para poder controlar e ter melhores resultados. Quero ganhar a campanha que vai fechar agora no dia 20 de janeiro. Como que eu faço isso? Como que eu desenho uma meta para ganhar essa campanha? Gravações, ligações, conteúdos cada vez mais práticos, né? Para que justamente a gente pegue esse nível, nota 7, vamos dizer assim, de nivelamento, e trabalhe daqui para cima. Então, essa trilha, ela vai organizar e ela vai ficar disponível para todo mundo a entender melhor o ponto de partida dos conteúdos e a ordem deles. Então, né, qual é a ideia? Uma trilha de vendas, uma trilha de conteúdos de vendas do início ao fim do processo. Processo de vendas, né? De novo, sem entrar em questões introdutórias aqui do nosso programa. O que a gente entende que é a primeira etapa? Entendimento do nosso cliente e solução. Então, a venda, ela não começa vendendo. Eu vou fazer ligação. Não. Né? Obviamente que a partir de um certo ponto, essa é a coisa mais importante. Mas a venda, ela começa no entendimento. Qual é o problema que eu vou resolver e quem vive esse problema? Qual é a minha solução? Né? Qual é a minha proposta de valor? E quais são os meus diferenciais? Para que a gente não apresente o nosso plano de benefícios como mais um plano de benefícios. Não. Onde que a gente se diferencia? Onde que a gente é único? É porque a gente faz tudo isso com tecnologia, através do digital, com uma experiência muito melhor para as pessoas e com mais acessibilidade? Ou é porque a gente entrega um preço mais em conta? Onde é que está o nosso diferencial? Não é no preço. O nosso diferencial ele é na experiência. A gente tem um preço bom, competitivo, mas o nosso diferencial, o que só a gente faz,
em tudo quanto é cidade que a gente opera, é a questão de trabalhar o benefício de saúde junto com tecnologia, com inovação, com foco na experiência do cliente. É isso que nos torna únicos. Porque benefício de saúde que dá desconto para consultas e exames tem 1 milhão. Por que a gente faz diferente? Então é importante ter esse discernimento, é importante ter esse entendimento. A partir daí, entendimento do processo de vendas e estruturação do script. Então, legal. Entendi o problema e o público-alvo, entendi a minha solução, e agora? Agora é importante entender como é que eu vou até esse cliente, apresento a nossa proposta e faço a venda. Então, a próxima etapa. Aí a gente já está falando bem da técnica de vendas. Legal. Entendi a técnica de vendas, tem coerência, a apresentação ela tem uma lógica de etapas, para conduzir melhor a conversa. E agora? E aí a gente entra no processo em si, na execução, que no final da história é onde a gente vai colocar 99% da nossa energia. Mas é importante entender os fundamentos disso para fazer a coisa de uma maneira coerente. Então aqui a gente entra na geração de leads. Legal. Se está tudo bem entendido, a nível de público-alvo e problema, solução e diferencial. Como que eu apresento a minha proposta? Como que eu apresento o nosso produto? Como que eu conduzo a conversa? Agora vamos para a ação. E aí a primeira pergunta que fica é, para quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? Para quem eu vou ligar? Então, quando a gente entra na prática do processo, a geração de leads é o ponto de partida. Se eu tiver uma base farta de contatos, oportunidades para apresentar a proposta, é meio caminho andado. E depois disso, a gente entra no que nós trabalhamos aqui nessa rotina, no treinamento de vendas, que é a aplicação do processo e melhorias constantes. Por quê? Justamente o que eu comentei antes. Nessa rotina aqui de treinamento, a gente não vai ficar toda semana voltando para falar, por exemplo, o nosso público-alvo são pessoas que não têm plano de saúde. Isso é básico, Não vai ser uma rotina produtiva se toda semana a gente voltar nisso. Ou então, o nosso processo de vendas ele é conduzido principalmente por ligação telefônica com auxílio do WhatsApp. Ou então, a melhor forma de gerar leads é por indicação. Isso tudo já tem que estar nivelado, para que a gente, aqui nessa rotina, semanalmente, trabalhe de um certo nível para cima, que é justamente esse ponto 4, aplicação e melhorias constantes. Como que a gente pode, entendendo a base do processo, tá toda semana melhorando, evoluindo? É que nem treino de um time de futebol. Quanto mais tu treina, mais entrosado tu vai estar depois para jogar e para ganhar. Então a ideia é a mesma. E aí vem uma coisa muito importante, ó. Nesse momento, a gente entra num looping, num ciclo que não acaba nunca. Por quê? Porque o treinamento ele é infinito. O treinamento ele não acaba nunca a ponto de dizer, eu tô pronto. Não, eu posso já estar num nível bom, entregando bons resultados. Mas sempre tem espaço para desconforto se eu quiser entregar mais, se eu quiser crescer mais. Tu nunca vai estar nota 10. Tu pode estar nota 7, nota 8, nota 9, mas sempre vai ter espaço de melhoria. E é exatamente essa melhoria que a gente quer trabalhar aqui nessa rotina de quarta-feira às 10 horas nesse treinamento. Como que a gente pega a pessoa de nota 6 para nota 7, 7 para 8, 8 para 9, 9 para 10. Aqui não cabe muito a gente tratar para a pessoa que está começando a entrar no programa. A pessoa já tem que ter um nivelamento. Mas, poxa, eu tenho um nivelamento, eu tenho um entendimento, mas no processo de vendas eu sou nota 6. Como é que eu melhoro? Aí sim, aqui é o lugar certo para que tu consiga melhorar, E o papel da empresa é justamente fornecer treinamento, educação, conteúdo, ferramentas para que tu consiga sair de uma nota 6 para uma nota 10, por exemplo. Então aqui, pessoal, a gente entra nesse processo contínuo. Por que eu fiz questão de estruturar essa trilha? Porque esse pensamento, de novo, pensando que aqui a gente conversa com pessoas das mais diversas, que não estão no mesmo momento, tem pessoas que estão entrando há 2, 3 dias no programa, tem pessoas que estão há 3 meses. A ideia aqui é construir uma trilha para organizar melhor os conteúdos e justamente para que isso esteja mais claro para vocês. Por onde eu começo, quais são as etapas, qual é o propósito dessa rotina aqui de quarta-feira e o que eu posso ter de conteúdo para me ajudar a melhorar. E por onde eu começo a consumir esses conteúdos. E aí, entrando dentro dessas etapas, o que a gente tem de mais relevante? Primeiro, entendimento dos nossos clientes e solução, diferenciais. E aqui eu estruturei, pessoal, a partir do nosso canal do YouTube, os 2 principais conteúdos que tocam nesse ponto, que são estes aqui. Então, para esse tópico, que é o primeiro tópico
né, a partir do momento em que eu entendi o programa e quero começar a vender, a ganhar dinheiro, primeiro tópico, o que eu vou consumir? Tá aqui, 2 conteúdos bem enxutos e focados só nesse tópico. Se eu consumir esses conteúdos com atenção, eu já estou 80% preparado para entender o nosso público-alvo, a nossa proposta de valor e os nossos diferenciais. Legal, missão cumprida. Vamos para a próxima etapa. Aí a gente entra no processo de vendas e estruturação do script de apresentação. Por que o script é importante? A gente não defende a ideia de se preparar muito para depois fazer. A gente defende a ideia de, faz porque é o jeito mais rápido e barato de tu conseguir te preparar. Agora, se tu vai fazer de uma maneira totalmente despreparada, tu também vai perder muito tempo. Então, se tu te preparar minimamente para começar a colocar em prática o processo de vendas, né, a gente entende que é o ponto ideal. Eu crio o mínimo de preparação e eu vou para a prática. E na prática eu lapido o meu processo e aí sim eu me torno bom. E o script de vendas ele vem justamente nessa linha. O script é para te dar uma organização na hora de apresentar a proposta para um novo cliente, de maneira que tu não te perca e que tu consiga conduzir a conversa num formato, primeiro, mais organizado, de maneira a te passar segurança. E para o vendedor a segurança é muito importante, porque se o vendedor ele transmite insegurança, vai ser muito difícil de vender. Se a pessoa do outro lado entende que tu tá inseguro, que tu tá ou até mesmo perdido na comunicação, isso transmite insegurança e ninguém compra de quem está inseguro. Então, o script ele vai te dar organização, que vai te dar confiança e vai passar mais profissionalismo na hora de apresentar a proposta. Precisa ser um script detalhado? Não. Um script com 4, 5 tópicos-chave do nosso processo que tu consiga te organizar para conduzir a conversa naquela ordem. E aí aqui, né, a gente tem o principal treinamento de vendas, aqui eu nem quis trazer outro, que são os 7 passos da nossa técnica de vendas. Esse aqui é o ponto mais importante. É um conteúdo mais denso, só que ele é um conteúdo que ele aborda de maneira bem aprofundada cada uma das etapas. Desde como que eu me apresento para o cliente, como que eu crio conexão com esse cliente, decisão imediata, apresentação de proposta, fechamento e como que eu pego indicação desse cliente para ter mais oportunidades e não parar de vender. Então, esse conteúdo aqui ele é muito, muito recomendado, porque ele vai te dar bastante base para entender melhor o nosso processo de vendas. Dá para vender fora do processo? É claro que dá, mas o processo é justamente a ferramenta para que tu consiga melhorar o teu tempo investido, ter mais retorno sobre o teu tempo investido. Né? É que nem tu ir viajar. Se tu vai de carro, tu pode ir a pé também. Vai demorar muito mais, tu vai gastar muito mais tempo, muito mais energia. Né? As ferramentas que a gente fornece, nesse caso, o processo de vendas, é justamente o carro, para tornar a tua viagem mais rápida e mais eficiente. Essa é a ideia. Então, aqui nós temos os 7 passos da técnica de vendas. Nesses 7 passos, a gente também tem uma parte do treinamento ali que é prático, mostrando os 7 passos aplicados. Ah, legal, na teoria eu entendi, mas como é que faz na prática? Nós temos a gravação de ligações de vendas, né, mostrando como que é a aplicação prática desses 7 passos, conversando ao vivo com o cliente, né, e aí botando todas as etapas em prática, para que tu consiga entender de maneira não só teórica, mas prática também, como aplicar isso. Preciso aplicar tudo 100%? Não. Tu pode personalizar de acordo com o teu perfil, de acordo com o que tu te sente mais à vontade, ou o que tu entende ser mais eficiente, tu pode personalizar alguns pontos do processo. Mas a base dele não vai mudar. Depois, geração de leads e oportunidades, né? Como que eu faço para gerar oportunidades para aplicar o processo de vendas, vender, ganhar dinheiro e crescer? E aí a gente tem um conteúdo que é muito focado, né? Que é o nosso conteúdo de como conseguir novas oportunidades de vendas. Né? Esse conteúdo aqui, ele traz algumas alternativas para que tu consiga, de diferentes formas, gerar leads, gerar oportunidades. Por que é importante consumir esse conteúdo? Eu pensei outro jeito de gerar oportunidade. Posso fazer? É a mesma ideia do processo de venda. É ferramenta, é eficiência. Né? Então, a gente já testou diversos formatos. Por isso que a gente bate muito e tenta ser muito pragmático no que a gente testou, botou em prática e funciona, né? Para que justamente tu consiga ter mais resultados mais rápido. Então, por exemplo, nós acreditamos muito, não é por acreditar livremente, mas por uma questão de resultado, a gente acredita muito no processo de pegar indicação. Né? Se eu me especializo em pegar indicação com as minhas oportunidades,
tanto para aquelas pessoas que eu vendi, como para aquelas pessoas que eu não vendi, mas eu conversei. Esse é o lead mais qualificado dentro de um processo replicável, porque tu pode estar sempre pegando novas indicações. E a indicação, ela cria um gatilho muito poderoso de apresentação, né? Porque se eu entrei em contato com a Maria dizendo que a Camila comprou o nosso plano de benefícios e indicou ela, porque acredita que vai ser uma boa solução para ela, a Maria vai me dar muito mais atenção, muito mais ouvido, para eu poder apresentar a proposta e desenvolver uma conversa, do que se eu abordar friamente a Maria. Maria, tudo bem? Eu sou o Ramiro, eu sou um consultor de vendas do Fácil Consulta, e a gente tem uma solução muito diferenciada de benefício de saúde, com foco em pessoas que não têm convênio. Posso te apresentar um pouco mais? A pessoa vai achar uma abordagem muito invasiva de vendas e não vai dar tanta entrada. Então, o que a gente tenta sempre priorizar aqui, geração de leads por indicação, acabar as indicações. Não tem mais como pegar indicação porque eu não tenho mais base. Nós vamos te trazer também outras alternativas que qualquer pessoa pode fazer. Não são alternativas restritas a determinada pessoa, determinado perfil, nada disso. Qualquer pessoa pode botar em prática. E aí, aqui é muito importante, porque tu vai ter sempre recurso de estar gerando novos leads. E lead é a oportunidade para gerar venda. Treinei o processo de vendas, estou perfeito, está dominado, mas eu não tenho lead. Não adianta nada, tu não vai vender. Eu sempre falo que eu prefiro ser melhor na geração de leads do que na aplicação do processo, porque se eu souber gerar lead, eu vou me dar o luxo de ter tempo para treinar e melhorar o processo, falando com as pessoas. Mas se eu estudar o processo e não botar em prática, não gerar lead, não falar com novas pessoas toda semana, eu não vou estar treinando esse processo e ele não vai melhorar, né? Então, o lead é o ponto de partida do processo de vendas. E, por último, né, aplicação e melhorias constantes. Aqui é o ponto que eu mais quero bater, porque é o que a gente trata nessa capacitação e é o que não acaba nunca. Porque as outras etapas, tu consegue estudar, aplicar, lapidar, legal. Só que depois tudo isso vem para a prática. Como é que eu boto tudo isso em prática e tenho o máximo de resultado, o máximo de ganho com o meu tempo investido? E aí é aqui que a gente anda. Aplicação e melhorias constantes, né? E aí, aqui a gente tem vários conteúdos, eu trouxe alguns principais. Por quê? Porque aqui os conteúdos eles são infinitos, né? A gente não vai fazer conteúdos estruturais. Aqui são conteúdos onde a gente sempre pode estar trabalhando um treinamento, um tópico, um conteúdo, uma ferramenta nova para melhorar. Melhorar a aplicação do processo, melhorar o teu entendimento sobre onde é que eu estou errando, o que eu posso fazer melhor, né? Ou onde eu estou desperdiçando tempo, onde eu estou tendo mais resultados. Então, aqui a gente tem conteúdos como saber onde estou errando para melhorar os meus resultados, como controlar melhor os meus resultados, né? Aqui eu vejo que são dois conteúdos mais recentes que a gente produziu, que são conteúdos, eu não diria nem que são conteúdos bônus, né? No meu ponto de vista, são conteúdos essenciais para quem quer de verdade ter resultado e ganhar dinheiro, porque são conteúdos muito, muito, muito práticos, que te dão um caminho transparente, para que, a depender só da minha vontade, ó, eu quero, eu estou me esforçando. São conteúdos que são como um caminho para tu conseguir ter clareza, o que eu tenho que fazer para ter mais resultado, como que eu faço para acompanhar melhor os meus resultados, como que eu faço para definir uma meta e um plano de como chegar nessa meta. Então, esses conteúdos são os mais ricos, né? Porque são conteúdos que, a partir do momento em que tu entendeu os 3 primeiros tópicos e tu tem uma base, esses conteúdos aqui, eles te fazem sair da média, nota 6, nota 7, para ir para nota 8, nota 9 e em algum momento chegar em nota 10, por exemplo. Né? São esses conteúdos aqui. Porque, por exemplo, nós não vamos estar toda hora aqui batendo nos 7 passos da técnica de vendas a nível teórico. A gente vai estar batendo a nível prático. Né? E aí é importante já ter esse entendimento mínimo para que esse treinamento aqui ele faça o máximo de sentido. E depois, pessoal, aqui eu acho que é o ponto final, né? É o canal do YouTube com conteúdos novos toda semana. Esse canal do YouTube é a nossa Netflix, né? Só que é uma Netflix de vendas, onde lá toda semana, não só as gravações dos treinamentos, como a gente está tendo aqui, mas toda semana a gente está colocando e está produzindo conteúdos novos, dinâmicos e, de preferência, conteúdos pontuais, que tratem um tema de cada vez, né? Por que isso é importante? Porque o canal, ele é para ser a biblioteca do vendedor, né? Para que quando o vendedor se sinta numa situação de aperto, poxa, eu queria entender mais tal coisa. Onde eu posso recorrer?
Pode falar com o Ramiro, pode falar com o Patrick, pode chamar alguém na nossa equipe, mas o canal ele vai ter tudo estruturado, profissionalizado, documentado, para que tu consiga, independente do que tu queira consumir de conteúdo, tu vai encontrar lá. Então, esse canal aqui é o que a gente mais foca, porque todos os nossos conteúdos estão lá, estão organizados, estão divididos por tópicos. Então, é um jeito muito dinâmico e eficiente de estudar e melhorar o teu processo de vendas e os teus resultados. Pessoal, eu vou compartilhar esse material aqui em PDF com todo mundo lá na nossa comunidade, né, para que vocês possam ter acesso bem fácil ao materialzinho, os 4 tópicos e os principais conteúdos dentro de cada tópico, tá, para facilitar o acesso a essa trilha de vendas. E demais era isso. Para nossa reunião de hoje, né, o foco era justamente apresentar essa trilha para organizar um pouco mais os conteúdos e também essa ideia aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Essa ideia aqui, ó, de que o nosso foco desse treinamento está no ponto 4. Então, a gente não vai voltar para ficar explicando toda semana, né, os pontos 1, 2 e 3. A gente vai trabalhar neles, né, sempre a nível prático e de melhoria, mas não a nível de introdução, de apresentação. Por isso que é importante a gente ter um bom alinhamento de expectativa para quem, por exemplo, está entrando agora no programa, consiga consumir esses conteúdos iniciais de apresentação, entendimento da solução, consiga entrar numa linha de corte de entendimento do programa e do processo de vendas, para que esse treinamento faça cada vez mais sentido. E aí a pessoa vai entrar aqui e o conteúdo vai fazer sentido para ela. Poxa, legal. Então, se eu quiser, por exemplo, ganhar a próxima campanha agora do dia 20 de janeiro, eu tenho que desenhar um plano de metas dessa forma. E como é que eu acompanho o resultado? Dessa forma. Então tá, vou fazer isso. E aí o conteúdo ele fica muito mais gostoso, fica muito mais prazeroso, porque se tu já tem um entendimento mínimo do programa, o conteúdo ele faz sentido para ti. E aí é uma coisa que junta o útil ao agradável, né? Porque eu quero ganhar, eu quero crescer, o conteúdo é uma ferramenta para potencializar os teus resultados. E esse processo aqui ele não vai parar nunca. A gente vai estar sempre fazendo, investindo e melhorando os nossos processos de treinamento, porque isso é resultado na veia para todos os consultores, né? E para a empresa também, obviamente. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela atenção de vocês. Até o próximo treinamento e vamos com tudo para cima.